Antes de qualquer palavra ser dita em oração, aquietamos o coração para ouvir a voz de Deus. Em silêncio, reconhecemos que nem tudo precisa fazer sentido imediato para estar sob o controle do Pai. Muitas vezes queremos que a vida seja exata, previsível, como se cada esforço tivesse um resultado calculado. Mas o Senhor está nos ensinando que a fé começa exatamente onde a lógica termina. Há estações em que fazemos tudo corretamente e, ainda assim, as respostas parecem atrasadas. Planejamos com cuidado, oramos com sinceridade, e mesmo assim algumas portas se fecham. Nesses momentos, não é Deus quem está confuso. Ele continua trabalhando de formas que ultrapassam nossa compreensão. O céu não se move segundo a matemática humana, mas segundo um propósito eterno. O mundo valoriza o que impressiona, força, títulos, aparência, reconhecimento. Porém, o nosso Pai não depende disso. Ele escolhe o simples, usa o improvável e manifesta sua glória onde ninguém espera. Quando Deus age, fica claro que não foi talento, nem força humana, mas a mão dele conduzindo tudo. Se hoje você sente que não entende o caminho, lembre-se, você pode não compreender o processo, mas pode confiar plenamente em quem está no controle. Escreva amém nos comentários se você escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender o caminho. O Senhor frequentemente escolhe caminhos que quebram o orgulho humano, para que sua glória seja revelada sem dúvidas. Se Deus usasse apenas os mais fortes, diriam que foi força. Se usasse apenas os mais sábios, diriam que foi inteligência. Mas quando Ele usa o fraco, o pequeno e o improvável, fica evidente que a vitória veio do céu. A palavra nos lembra que Deus escolhe aquilo que o mundo despreza para confundir aquilo que o mundo exalta. Isso significa que você não precisa ser o mais preparado aos olhos humanos para ser usado por Deus. Não precisa parecer forte o tempo todo. Não precisa ter todas as respostas. O poder do Senhor repousa sobre quem se rende, não sobre quem se exibe. Talvez você esteja olhando para suas limitações e pensando que elas te impedem de avançar. Mas Deus pode estar olhando para essas mesmas áreas e vendo o lugar exato onde sua força será manifesta. O que você chama de fraqueza pode ser o palco onde a graça dele se tornará visível. Quando Deus age assim, não sobra espaço para vaidade, apenas para gratidão. Por isso, não tente prever cada passo de Deus na sua história. Os caminhos dele são mais altos, mais profundos e mais perfeitos do que qualquer plano humano poderia ser. Se essa palavra falou com você, escreva glória a Deus nos comentários. A palavra do Senhor nos lembra que os pensamentos de Deus não se parecem com os nossos, e seus caminhos estão muito acima do que conseguimos enxergar. Quando tudo parece confuso, Deus continua sendo sábio. Quando o cenário parece instável, ele permanece fiel. E quando o coração se sente perdido, o caráter dele não muda. Há momentos em que o céu parece silencioso, mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes, é nesse intervalo que ele está alinhando circunstâncias, preparando pessoas e moldando o nosso interior. O que hoje parece atraso pode ser, na verdade, proteção. O que agora soa como negação pode estar nos guardando de algo que ainda não conseguimos ver. Deus não é limitado pelos padrões humanos, nem pelas expectativas alheias. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. Por isso, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos descansar em quem Ele é, bom, justo e soberano. A confiança não nasce da clareza das respostas, mas da certeza do caráter de Deus. Quando você não consegue explicar a estação que está vivendo, escolha se lembrar de quem te conduz por ela. Se você confia nos caminhos do Senhor, mesmo sem entender tudo, escreva "Eu confio" nos comentários. Muitas vezes olhamos para as lutas que enfrentamos e pensamos que elas nos desqualificam. O coração se pergunta se erramos o caminho, se fizemos algo errado ou se fomos esquecidos. Mas Deus não desperdiça nenhuma dor. Aquilo que parece um peso hoje pode se tornar a base do testemunho amanhã. Há desafios que não surgem para nos destruir, mas para revelar a força que vem do alto. O Senhor enxerga além do sofrimento imediato e vê o propósito sendo formado. Enquanto você sente o impacto da batalha, Deus está construindo resistência, fé e maturidade espiritual dentro de você. O que parece fraqueza aos seus olhos, pode ser exatamente o lugar onde a graça dele se manifesta com maior intensidade.
A palavra nos ensina que a graça do Senhor é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que você não precisa esconder suas dores diante de Deus. Ele não se afasta quando você se sente pequeno. Pelo contrário, ele se aproxima. É nesse lugar de dependência que a presença dele se torna mais real e transformadora. Se hoje você se sente limitado, lembre-se, Deus não trabalha apesar da sua fraqueza, ele trabalha através dela. Se essa verdade fortaleceu seu coração, escreva "A graça me sustenta" nos comentários. Existem histórias na palavra que nos lembram que o tempo de Deus nem sempre combina com a nossa expectativa. Pense em José, que foi traído por quem mais confiava, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido em uma prisão. Aos olhos humanos, tudo parecia fora de controle. Mas, mesmo quando José não via, Deus estava conduzindo cada etapa. O Senhor estava usando aquilo que José jamais escolheria para prepará-lo para algo que ele nunca imaginou. A dor não foi em vão. O atraso não foi castigo. Cada processo estava alinhando José ao propósito que Deus havia determinado. Aquilo que parecia derrota era, na verdade, posicionamento. Há momentos em que você também pode sentir que foi esquecido, deixado de lado ou injustiçado. Mas o céu não perdeu o controle da sua história. Deus continua escrevendo mesmo quando você está em silêncio. O que hoje machuca, amanhã pode se tornar instrumento de cura para outros. O que hoje confunde, amanhã revelará sabedoria. O Senhor é especialista em transformar o que foi planejado para o mal em cumprimento de promessas. Se você crê que Deus está trabalhando mesmo no silêncio, escreva "Deus está no controle" nos comentários. Pense na mulher que sofria com hemorragia há anos. Ela perdeu saúde, recursos e dignidade, carregou dores invisíveis e enfrentou frustrações que ninguém podia curar. Mas justamente nesse sofrimento, sua fé a levou a agir com determinação. Ela estendeu a mão e tocou nas vestes de Jesus, confiando plenamente, e imediatamente recebeu cura. Muitas vezes sentimos que nossas fraquezas bloqueiam milagres, mas, na verdade, são elas que nos aproximam do Mestre. É no limite do nosso cansaço, da nossa ansiedade e do nosso medo que a presença de Deus se torna mais real e poderosa. O que parece obstáculo pode ser a ponte para a manifestação do sobrenatural. Quando desafios inesperados surgirem, lembre-se, você não está sozinho. Jesus é o caminho que abre portas onde não há saída. Ele é a força que vence o impossível. Ele é o consolo que sustenta nos dias sombrios. Nenhuma batalha chega sem que Deus tenha um propósito maior, e nenhuma dificuldade é capaz de impedir que Ele opere a sua vitória. Confie, mesmo que tudo ao redor pareça desesperador. Sua fé pode ser a chave que libera milagres. Se você sente que Jesus está ao seu lado nas lutas, escreva "Ele me fortalece" nos comentários. As provações aparecem sem aviso e, muitas vezes, nos pegam desprevenidos. Mas mesmo nos dias mais difíceis, há uma verdade imutável. Você tem um Salvador que conhece cada detalhe da sua vida. Jesus Cristo é aquele que faz caminho onde não parece haver saída e que traz libertação quando tudo parece perdido. A Bíblia nos lembra que ainda que o justo enfrente muitas aflições, o Senhor o livra de todas elas. O sofrimento não é sinal de abandono, mas sim oportunidade para experimentar o cuidado, a proteção e a fidelidade de Deus. Ele está sempre perto, pronto para ouvir o seu clamor e agir em seu favor. Nada escapa ao seu olhar atento, nada fica fora do seu poder. Mesmo quando sentimos medo ou insegurança, podemos descansar na certeza de que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Cada dor, cada atraso e cada frustração podem se tornar parte do processo que molda o seu caráter, fortalece a fé e prepara o caminho para as bênçãos futuras. Confie no cuidado divino e permita que Ele conduza seus passos com segurança. Se você crê que Deus age mesmo nas dificuldades, escreva "Confio em Ti, Senhor" nos comentários. Às vezes, a vida parece lenta, os passos pesados e as respostas demoradas. Mas Deus nos ensina que nada é em vão. O que você sente hoje como frustração, atraso ou desânimo faz parte do plano perfeito do Pai. Ele sabe o momento certo de abrir portas, levantar você e revelar a sua glória. Quando colocamos nossos caminhos nas mãos do Senhor, podemos descansar mesmo sem entender cada detalhe. Ele nos guia por águas tranquilas, restaura a alma cansada e nos conduz para lugares de paz.
A confiança não nasce da clareza das circunstâncias, mas da certeza do caráter de Deus e de sua fidelidade. Mesmo quando o mundo não reconhece sua caminhada, a mão de Deus está sobre você. Ele sustenta seus passos, abre oportunidades que você nem imagina e fecha caminhos que poderiam trazer perigo ou atraso. O Senhor age com sabedoria infinita, muito além do que conseguimos medir ou compreender. Deixe que Ele seja o pastor que conduz seu coração e sua vida. Se você deseja descansar na fidelidade de Deus, escreva "Meu pastor é fiel" nos comentários. Mesmo quando sua vida não parece impressionante aos olhos dos outros, lembre-se, o que importa é a mão de Deus sobre você. Sua aprovação não depende da opinião do mundo, depende da presença do Pai guiando cada passo. Ele vê seu esforço, suas lutas e seu coração, e nenhuma circunstância escapa ao seu controle. Ao colocar sua fé em ação, você começa a declarar a vitória que já foi conquistada em Cristo. Cada preocupação, cada medo e cada barreira podem ser entregues a Ele, pois o Senhor promete ser refúgio, força e defensor em tempos de aflição. Nada pode prosperar contra quem anda com Ele, porque seu poder é maior que qualquer obstáculo. Deixe que Ele conduza suas decisões, abra portas no tempo certo e levante você acima de qualquer situação. Mesmo quando tudo parece atrasado ou fora de alcance, Deus trabalha nos bastidores, preparando milagres que você ainda não consegue ver. Se você escolhe confiar na mão poderosa de Deus em sua vida, escreva "Ele está comigo" nos comentários. Pai amado, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração aberto, confiando que nada escapa ao Teu cuidado. Mesmo quando não vejo o caminho completo, sei que Tu estás guiando cada passo. Meu coração busca descanso em Ti, minha mente busca clareza em Tuas promessas, e minha alma anseia por Tua paz. Ensina-me a confiar mesmo quando o medo ameaça dominar. Ajuda-me a falar palavras de fé, a declarar Tuas promessas e a agir conforme a Tua verdade. Que cada pensamento seja guiado pelo Teu Espírito, cada decisão esteja alinhada à Tua vontade, e cada ação reflita a Tua glória. Senhor, eu entrego tudo que pesa em minhas mãos, porque sei que Tu és suficiente. Hoje, escolho acreditar que mesmo o que parecia impossível, será transformado pelo Teu poder. Sei que minha vida não é definida por falhas, atrasos ou frustrações, mas pelo Teu amor constante. Obrigado, Pai, por restaurar minha alma, guiar meus passos e me cobrir com Tua graça. Que tudo que eu enfrento seja usado para revelar Tua glória. Se esta oração tocou seu coração, escreva "Amém" nos comentários e declare sua fé.